Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre confiar em Deus no sentido de ter fé. E não é num tema muito complexo, é realmente o que parece ser, é um tema de realmente ter fé mesmo. E o que é que eu quero dizer com ter fé? É que às vezes a gente duvida muito de Deus mesmo sem a gente perceber. Exemplo, a gente tem um problema, a gente pede para Deus, Deus me ajuda. E enquanto, às vezes, eu não tô falando que eu sou perfeito, né? Mas tem pessoas que enquanto elas estão orando, até enquanto elas estão orando, ou depois da oração, enfim, em outro momento, elas acabam duvidando de Deus, falando, cara, será que Deus tá me ouvindo? Ou, tipo, se é que Deus tá ouvindo elas, ou seja, elas não estão nem contando como se Deus estivesse ouvindo elas. Ou mesmo que elas contem, elas falam, cara, será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que Ele pode fazer isso mesmo? E, tipo, é muito. Isso atrasa muito a gente, sabe? Esse negócio de duvidar atrasa muito a gente. E por que eu falo que atrasa a gente? Eu acho que você não tava nem esperando que eu fosse falar algo do tipo, você ia falar, cara, não, isso aí é pecado, isso aí é. Provavelmente você tá esperando que eu fosse falar algo desse tipo. Mas eu tô falando que atrasa a gente porque quando você pede um negócio para Deus e fica duvidando, primeiramente que Deus não gosta, né? Que obviamente Ele não vai gostar. Tipo, imagina se fosse com você isso. Claro que você, obviamente, né? Deus, né? Só tô usando de exemplo. Alguém vem te pede ajuda, mas quando você vai ajudar, você fala, cara, você vai conseguir fazer mesmo? Você vai conseguir fazer isso? E, tipo, você tem certeza que você consegue fazer, a pessoa fica, não. Você fica falando, você quer, você faz. Será que você faz? Aí acaba que você nem faz só porque, de tanto que a pessoa não fala que você não consegue fazer, você não quer nem mais fazer. Mesma coisa para Deus. Quando a gente fica duvidando tanto de Deus, acaba que Deus não vai fazer aquilo que a gente está duvidando. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer em uma oração é ter fé. Ter fé é uma das coisas mais importantes da oração. E, peraí, pessoal, voltei. E ter fé é uma das primeiras coisas que a gente deve fazer, mesmo nem durante a oração, mas sim antes da oração. Ou seja, antes mesmo da gente orar, no momento que a gente estiver pensando no que a gente vai orar ali, você já tem que estar confiando que Deus pelo menos está te ouvindo. Não falando que tipo, Deus com certeza vai fazer o que você pedir. E não é questão de tipo, dele conseguir ou não. Ele é Deus, cara. Óbvio que ele é conseguiu, cara. Ele é onipotente. Não tem nem lógica você pensar que Deus, não, e talvez ele não consiga. Não existe isso. Não importa a situação. E mesma coisa para pensar que ele não está te ouvindo. Ele é onisciente, como é que ele não vai estar te ouvindo? Independente se é em pensamento, enfim, não importa, ele é onisciente. Então, duas certezas você pode ter. Que independente do que você estiver pedindo, ele consegue fazer e que ele tá te ouvindo. A questão é se ele quer fazer isso ou não, entende? Às vezes você tá se preocupando com o negócio errado. Às vezes você deve estar se preocupando se ele consegue fazer. Mas o que você deve se preocupar é: o que você está pedindo agrada a Deus? Ele quer fazer isso? Se não, então para de pedir aquilo para Deus, entende? Porque se você sabe que ele não quer, se ele não quer, ele não vai fazer. E ele quer o melhor para você. Então, se ele não quer, aquilo também não é o melhor para você. Então, não adianta ficar pedindo. Mas bem, voltando aqui pro foco do vídeo mesmo. Cara, tenha fé. Independente do que seja a sua situação. Cara, não desista. Não desistir de Deus também, né? Porque, cara, ele é Deus. Ele pode fazer tudo. Nossa, eu ia falar algumas que Deus fez na Bíblia. Mas tipo, relacionado a coisas que pareciam impossíveis, só que se eu fosse falar que o vídeo não ia ter e não ia ter fim. Se tivesse, ia ser só 1 hora pra mais, sabe? E nossa, tanta coisa que Deus seja impossível, não dá pra citar aqui nesse vídeo não. Cara, Deus é. Com certeza você já ouviu isso. Quer dizer, com certeza não, mas
É uma frase bem famosa que fala que Deus é Deus de coisas impossíveis. Ele é o Deus impossível. No sentido de que ele pode fazer qualquer coisa, mesmo que aquilo pareça impossível. Então, e uma coisa aqui que duvidar atrasa o que você está pedindo, mesmo que seja da vontade de Deus, porque ele não quer que você duvida. Uma das coisas que você, o que você está pedindo aí, se você quer que chegue mais rápido, é ter uma fé forte. Isso ajuda. E o oposto também vale. Se você fica duvidando, isso só vai atrasar aquilo até chegar, porque Deus não quer que você duvide, entende? Então tenha fé, confie nele. Bem, esse foi o vídeo. Deixa um like, comentem, compartilhem. É um tema simples, mas importante, cara. Confia em Deus. Confia em Deus. Entrega nas mãos dele. Enfim. E tchau, pessoal.